Bom dia a todos, né? Vamos dar sequência exatamente ao conteúdo da aula passada. Então, a gente viu que para que a gente elabore um sistema confiável, a gente pode utilizar algumas técnicas. Então, a gente apresentou inicialmente a técnica de prevenção de faltas, e a gente viu que essa técnica iria permitir a gente evitar a introdução dos componentes faltosos da falta no nosso sistema, no nosso software. E essa técnica também permitia que a gente passasse o nosso sistema ou o nosso software por uma fase de testes para que a gente removesse as faltas. Então nós vimos que a técnica de prevenção de faltas ela era dividida em duas estratégias, em dois estágios. O primeiro era o que a gente chamava de fault avoidance, é exatamente você evitar a introdução de faltas no teu sistema ou no teu software. E o outro estágio era chamado de fault removal, que era exatamente o estágio no qual você iria retirar, remover as faltas do teu sistema. Mas nós vimos que essa técnica ela não é perfeita. Ela não vai permitir que o teu sistema, ao se tornar operacional, ele tenha ausência de faltas. Então, provavelmente, o teu sistema, ao passar por uma fase de testes, ele ainda terá faltas. E aí, se você quer um sistema confiável, o que você pode fazer é você aplicar uma segunda técnica que a gente chama de tolerância a faltas. Essa técnica vai permitir que mesmo que o teu sistema falte, mesmo que o teu sistema apresente uma falta, mesmo que o teu sistema apresente um estado errôneo, ele não vai falhar. Ou seja, a gente diz que o nosso sistema irá tolerar uma falta. E na aula passada a gente mostrou alguns tipos de falhas, ou seja, o nosso sistema continua operacional mesmo na presença de faltas. E aí a gente explicou isso em uma aula anterior. Uma das técnicas que vai permitir a gente permitir que o nosso sistema ele fique operacional mesmo na presença de faltas, a técnica mais utilizada é chamada de redundância. Essa técnica ela é constituída de quê? Nós utilizarmos os componentes extras no nosso sistema para permitir ou mascarar um estado errôneo, ou mascarar o erro, ou permitir que a gente faça uma detecção de erro e recupere o nosso sistema em um estado livre de erro. Então, essa técnica muito utilizada, que pode ser tanto na parte hardware quanto pode ser na parte software, é chamado de redundância. E aí tem um conceito aqui no slide que é um conceito bem simples, né? Todas as técnicas para se conseguir tolerância a faltas dependem de elementos extras que são introduzidos no sistema para detectar e se recuperar de faltas. Esses componentes são redundantes, mas não são requeridos no sistema para que este tenha seu modo de operação normal. Então, na verdade, o teu sistema ele pode funcionar sem essa redundância, mas se você quiser que o teu sistema, tá certo, ele seja confiável, então seria interessante você incorporar os componentes extras exatamente para permitir que ele tolere uma falta, para permitir que ele, mesmo na presença de uma falta, ele não falhe. Então, existem dois tipos de redundância. Então, elas podem ser classificadas como redundância estática e redundância dinâmica. Então, veja, na redundância estática, os componentes redundantes são usados dentro do sistema para esconder ou mascarar os efeitos de uma falta. Um exemplo de redundância estática é o que a gente chama de TMR. TMR, pessoal, do inglês, ele vem de redundância modular tripla. Tá? O que é que consiste, tá certo, essa estratégia? São três subcomponentes idênticos e um circuito de votação majoritário. Então, esse circuito de votação compara a saída de todos os componentes e se uma saída difere das outras, essa saída ela vai ser mascarada, ou seja, essa saída ela vai ser escondida. Tá? E se você me perguntasse, Paulo, mas me dê um exemplo de como isso acontece. Então, vamos sair aqui um pouco do slide.
Então, meus alunos, bora supor que a gente tem uma arquitetura de hardware, que ela vai ser constituída aqui de três módulos processadores. Então, bora supor que eu tenho um módulo aqui P1, tenho o meu módulo P2 e tenho o meu módulo P3. Bora supor que nós apliquemos a esses três módulos a mesma entrada. Então, veja que eu estou aplicando a entrada ao módulo processador P1, vou estar aplicando a entrada ao módulo processador P2 e vou estar aplicando a mesma entrada ao módulo processador P3. Bora supor que eu estou chamando essa entrada de entrada IN. A gente sabe que esses três módulos eles irão processar essa informação de entrada e irão gerar uma saída. Então, bora supor que meu P1 gera minha saída Alt1, o meu P2 gera a saída Alt2 e o meu modo P3 gera a saída Alt3. E nessa estratégia, o que é que a gente faz? A gente vai utilizar um circuito extra que a gente chama de votador majoritário. Então, esse módulo aqui é o que a gente chama de votador majoritário. E qual vai ser a funcionalidade dele? A funcionalidade dele vai ser receber exatamente a resposta de cada módulo processador, ou seja, as respostas Alt1, Alt2 e Alt3. Ele vai armazenar essas respostas em um vetor, irá comparar essas respostas e irá gerar como saída correta o voto majoritário. Ah, Paulo, mas eu não entendi como é que isso acontece. Tá? Então, bora supor que a minha saída P1 ele gera exatamente a minha resposta 10. Eu tenho uma entrada aqui com o valor 2 e cada um desses módulos, tá certo? Eles irão processar essa informação e bora supor que a saída correta seja 10. Então, bora supor que por qualquer motivo meu processo P1 ele gerou uma saída 10 correta, o processo P2 gerou a saída 10 correta e o processador 3 gerou, tá certo, uma saída 0. Então, o que é que vai acontecer? Eu estou aplicando a mesma entrada para os três módulos, cada módulo gerou a sua saída, mas vejo que o processador P1 gerou a saída 10, o processador P2 gerou a saída 10 e o processador P3 gerou a saída 0. E essas três saídas vão ser aplicadas a esse módulo que a gente chamou de votador majoritário. Então, o que é que esse módulo vai fazer? Ele vai comparar esses três valores e vai selecionar o voto majoritário. Ora, se eu tenho 10, 10 e 0, a maioria aqui, que é exatamente a resposta correta, é 10. Então, esse circuito vai me gerar como saída correta o valor 10. Então, veja que o que esse sistema vai fazer é exatamente isso. Ele vai pegar a resposta de três módulos idênticos, estou falando aqui de hardware, irá armazenar esses valores, irá comparar esses três valores e ele irá selecionar como resposta correta o voto majoritário. Então, pessoal, é assim que acontece, tá certo, o conceito de redundância estática, ok? Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Então, a gente falou, né, sobre redundância estática, nós vimos, né, como é que essa estratégia ela é utilizada. Então, a ideia aqui é a gente incorporar os componentes extras, todos os componentes vão estar operacionais, e o que é que vai acontecer? A finalidade dessa estratégia é permitir que você submeta cada módulo à mesma entrada, esses módulos irão processar essa informação e irão gerar uma saída. E a partir daí, o que é que ele vai fazer? Ele vai comparar essas saídas e vai selecionar, tá certo? Como resposta correta, tá certo, o voto majoritário. Com isso, se você tiver uma única resposta errada, tá certo, ele vai mascarar, ele vai esconder exatamente essa resposta. Pessoal, nessa estratégia aqui, é aceitável que apenas um módulo presente um estado errôneo. Você não pode ter uma situação onde você está utilizando três módulos, dois módulos apresentaram um erro e apenas um apresentou um acerto. Isso não é aceitável. O aceitável é que os três módulos eles funcionem corretamente,
O aceitável é que os três módulos estejam operacionais e é aceitável que apenas um desses módulos falhe. Aí, a partir daí, você vai conseguir mascarar esse estado errôneo, você vai conseguir mascarar esse erro, ok? Analisando aqui o próximo slide, outra estratégia que a gente tem é o que a gente chama de redundância dinâmica. Nessa estratégia aqui, pessoal, há uma diferença com relação à estratégia de redundância estática. Por quê? Você vai adicionar os módulos, os componentes redundantes, os componentes extras, eles não vão estar operacionais, tá? Porque a finalidade aqui não é a gente mascarar, não é esconder o erro. A finalidade aqui é você detectar um estado errôneo e a partir daí o que é que você vai fazer? Você recupera o teu sistema ao estado anterior e você vai utilizar outro módulo redundante. Tá? Então veja que aqui a estratégia é um pouco diferente. A finalidade aqui não é mascarar, não é esconder o erro. A finalidade aqui é a gente detectar um estado errôneo e, em função disso, a gente vai isolar esse módulo que estava operacional, que apresentou uma falta, e nós vamos agora selecionar o módulo redundante que estava reserva, iremos botar esse módulo em operação e ele irá começar a funcionar. Então, essa estratégia que a gente chama de redundância dinâmica. Então, no slide, nós temos aqui um conceito bem genérico que diz, né, a redundância dinâmica é uma redundância produzida dentro do componente, o qual indica explícita ou implicitamente que a saída está errada. Então, essa redundância fornece facilidade de detecção de erro em vez de facilidade de mascaramento de erro. E aí é exigida uma recuperação que deve ser produzida para qualquer componente. Então, foi como nós falamos. Aqui a ideia não é a gente esconder o erro. Aqui a ideia é a gente utilizar um componente, tá certo, operacional, enquanto os outros vão estar em stand-by, em reserva, porque a gente vai utilizar técnicas para detecção de erro nesse módulo que está operacional e caso a gente detecte um estado errôneo, a gente vai ativar o módulo redundante para que ele fique operacional. Então essa estratégia ela muda um pouquinho. Quando a gente fala em redundância estática de software, né, o que já vem logo à mente é programação em inversão. Então, na verdade, quando a gente fala de programação em inversão, ela nada mais é do que uma estratégia de redundância estática de software. Então, com base no sucesso, tá, da estratégia TMR e NMR, então aqui vale ressaltar, pessoal, que NMR é redundância modular N. Por quê? Porque eu posso ter N versões, tá? Enquanto TMR é tripla, NMR é redundância modular N. Então, nesse caso, você vai ter, né, só chamando atenção, a gente sabe que o software ele não se degrada com o tempo, ele não se degrada com o uso, mas você pode incorporar no teu programa, no teu software, um erro de programação. E isso vai ser a nossa falta. E esse erro de programação que você, tá certo, incorpora, ele pode gerar um erro de estado do teu sistema ou do teu software. E se a gente não tratar esse estado errôneo, possivelmente esse teu software irá apresentar uma falha, tá? Então veja que embora o software ele não se degrade com o uso, essa abordagem permite detectar faltas de projeto, ou seja, erros de programação. Então, programação em inversão é definida como uma produção independente de N programas equivalentes funcionalmente de uma mesma especificação inicial, tá? E aí, quais são os conceitos, né, que a gente pode falar sobre programação em inversão? Então, se vocês lembram, né, a gente apresentou uma arquitetura chamada de TMR, onde a gente tinha 3 módulos processadores e a gente tinha um circuito votador majoritário. Tá? Isso relacionado ao hardware. O que é que tem, o que é que a gente tem quando a gente fala de programação em inversão? Nesse caso, a gente vai ter N versão. Se eu estiver utilizando 3 versões, eu posso ter
3 threads, eu posso ter 3 processos, e aí a gente pode ter, além disso, um processo chamado de processo drive. É esse processo drive que vai funcionar como nosso votador majoritário. Então imagina que a gente está pegando aquela arquitetura TMR de hardware que a gente apresentou, tá certo? Que a gente fez o desenho, e a gente pode reutilizar aquela arquitetura para fazer uma programação em versão. Sendo que agora o que é que a gente faz? Eu estou pegando 3 versões, que podem ser processos, que podem ser threads, e aí a parte pode ser também até programas. E aí o que é que a gente está fazendo? Além dessas versões, a gente pode estar criando um processo driver que vai funcionar exatamente para realizar a votação majoritária. E aí o que é que pode acontecer? Os resultados deveriam ser idênticos, mas na prática pode existir alguma diferença. E aí o resultado majoritário ou o resultado consensual é considerado como o correto. Ok? Então, na programação em versão, nós temos versões diferentes. As N versões elas podem ser desenvolvidas em linguagens diferentes, ou com a mesma linguagem, mas com compiladores diferentes, ou até com a mesma linguagem, o mesmo compilador, mas com escopos diferentes. Pessoal, vejam que aqui as versões elas não podem ser idênticas. Por quê? Se nós incorporarmos um erro de programação numa versão e replicarmos essa versão, esse erro vai estar em todas as versões. Então, o que acontece aqui é o seguinte: eu vou ter que elaborar 3 versões, e essas versões elas devem ser funcionalmente idênticas, mas estruturalmente elas devem ser diferentes. Porque se a gente incorporar, tá certo, qualquer erro de programação na versão, e se eu pegar 3 versões iguais, eu vou replicar esse erro nas 3 versões. Por isso que ele diz que no programa em versão, tá certo? Para que a gente elabore versões diferentes, as versões podem ser desenvolvidas utilizando linguagens diferentes, ou elas podem ser utilizando a mesma linguagem, mas com compiladores diferentes, ou até elas podem utilizar a mesma linguagem, o mesmo compilador, mas elas têm que apresentar escopos diferentes. Então, com isso, você consegue desenvolver aí 3 versões diferentes. E na hora que a gente elabora um programa em versão, tá certo? Aquele conceito do votador majoritário vai ser desenvolvido por um processo que a gente chama de drive. E esse processo ele vai ser responsável por algumas atividades. Quais são elas? Ele vai ser responsável em invocar cada uma das versões. Então imagina que você tem um processo que ele pode criar os outros processos, ou bora supor que você tem um processo pai que possa invocar os processos filhos. Então, na verdade, quem pode fazer isso é o processo driver. O processo drive também vai ter como finalidade esperar cada versão finalizar, ou seja, o teu processo drive ele só vai finalizar quando todas as threads, quando todas as versões finalizarem. E a outra finalidade do processo drive ele vai comparar e vai agir sobre o teu resultado. Ou seja, ele vai fazer o que faz o votador majoritário. Ele compara os 3 votos e ele vai selecionar como resposta correta, ele vai selecionar como resultado exatamente o voto consensual ou o voto majoritário. Quais são os componentes do processo drive e das versões? Então, nós temos aí 3 itens, tá? Em geral, dentro do processo drive, a gente tem os vetores de comparação. É esse vetor, pessoal, onde a gente vai armazenar os votos que a gente recebe de cada versão. Então, veja que esse vetor aqui, ele é um vetor local dentro do processo drive. E a finalidade dele vai ser o quê? Vai ser receber os votos de cada uma das versões. Nós temos o que a gente chama de indicador de status de comparação. Então, na verdade, isso já é uma resposta que o processo drive vai retornar para cada versão. Então, imagina que o processo drive já recebeu os votos, o processo drive já armazenou esses votos no vetor de comparação, o processo drive já comparou esses votos e já selecionou o voto majoritário ou o voto consensual,
mas ele ainda pode mandar uma resposta para a versão, para que essa versão aja em cima dessa resposta. Então, essa resposta que o processo drive manda para cada versão é o que a gente chama de indicador de status de comparação. E outro, então falamos aqui, né, de indicadores de status de comparação. E outro conceito que a gente tem, pessoal, é o que a gente chama de ponto de comparação. Tá certo? Esse item aí ele vai estar relacionado, esse ponto vai estar dentro de cada versão. E é exatamente o momento no qual a tua versão manda o voto para o processo drive. Então aquela função, bora supor que a tua versão ela faça a chamada, tá certo, a uma função de envio e ele mande exatamente o voto para o processo drive. Então, aquele momento onde você faz o envio da tua mensagem, do teu voto para o processo driver, é o que a gente chama de ponto de comparação. Tá? Então, são esses os componentes, tá certo, do processo driver e das versões. Então, alguns conceitos, tá? Vetores de comparação são estruturas de dados as quais representam as saídas, os votos das versões. Então, esta comparação deve ser realizada pelo processo driver. Então, foi o que eu falei. Cada versão vai mandar o seu voto para o processo driver e o processo driver vai armazenar esses votos em estrutura de dados local, que a gente chama de vetor de comparação. Posteriormente, o processo driver irá chamar uma função para fazer a comparação dos valores nesse vetor, para que a gente possa selecionar exatamente o voto consensual, que para a nossa aplicação vai ser a resposta. Outro conceito que a gente tem são os indicadores de status de comparação. Eles são comunicados do drive para as versões. Foi o que eu falei no slide anterior. Essa informação é uma resposta que o processo drive vai dar para cada versão. Esse indicador eles vão indicar que as ações de cada versão devem desempenhar como resultado da comparação do drive. Tais ações vão depender da comparação e podem ser continuação da execução da versão, caso, pessoal, a minha versão ela tenha gerado o voto correto, término de uma ou mais versões, isso aqui pode acontecer, pessoal, desculpa. Isso pode acontecer, pessoal, quando a versão, desculpa aqui. Isso pode acontecer, pessoal, quando uma versão Isso pode acontecer, pessoal, quando uma versão ele gera um voto errado. Então, bora supor que uma das versões ela gerou um voto errado, ela mandou isso para o processo drive, ele mandou esse voto para o processo drive identificou que essa versão tinha mandado o voto errado, então essa versão ela pode receber um indicador pedindo para que ele finalize. Temos outro conceito aqui, que é a continuação e posterior mudança de um ou mais votos para o valor majoritário. Então, bora supor que por qualquer motivo, tá certo? Houve uma alteração, isso é de forma dinâmica, e o teu sistema agora vai ter que adotar um novo valor majoritário. Então, esse indicador pode retornar a versão, pedindo agora que ele altere o seu voto. E pontos de comparação são os pontos nas versões em que eles devem comunicar seus votos para o processo drive, tá, pessoal? Então, foi o que a gente já citou no slide passado. Então, imagina que você tem aquele instante no qual a versão vai mandar o seu voto para o processo drive. A gente exemplificou isso através de uma função de envio. E aí, esse momento é o que a gente chama de ponto de comparação. Ok? E aqui temos um exemplo de um programa em versão. Então, pessoal, imagina, nós temos aqui as nossas três versões. Como a gente citou, como a gente comentou em slides anteriores, cada versão dessa pode ser um processo, pode ser uma thread. Então, imagina que aqui eu tenho 3 threads, tá certo? Usando a mesma linguagem, mas com escopos diferentes. Bora supor que essas 3 threads eu também posso aplicar a mesma entrada. Então, nesse caso, a gente vai estar aplicando essas 3 threads à mesma entrada.
Essas 3 threads elas podem processar essas entradas e cada thread, pessoal, vai gerar o seu voto. Tá certo? Então, se vocês observarem, cada thread está gerando o seu voto. Então, a minha versão 1 está gerando o voto 1, a minha versão 2 está gerando o voto 2 e a minha versão 3 está gerando o voto 3. E aí o que é que está acontecendo? Cada uma dessas versões está mandando o seu voto para o processo drive. E aí o processo drive vai armazenar esses votos em um vetor de comparação. Certo? Então, o local onde o meu processo drive vai armazenar esses votos é chamado de vetor de comparação. Então, o que é que vai acontecer? O meu processo drive, tá certo? Ele vai armazenar os 3 votos nesse vetor. Depois, o processo drive ele pode fazer a chamada, a invocação de uma função de comparação. E aí, a partir daí, desses 3 votos, meu processo drive ele vai selecionar o voto consensual, o voto majoritário. E isso vai me gerar exatamente o resultado do meu sistema. Ou seja, o processo drive, ele vai gerar como saída, ele vai gerar como resultado o voto consensual entre os votos 1, 2 e 3. Mas logo depois, pessoal, ele vai ter que mandar para cada versão o que a gente chama de status de comparação. Na verdade, é indicador de status de comparação, onde esse indicador pode chegar para a versão 1 e dizer, olha, versão 1, você gerou o voto errado, você vai ter que finalizar. Ou esse status pode indicar para a versão dizer, olha, versão, você gerou o voto correto, então você pode continuar a sua execução. Ou ainda, olha, versão 1, o novo voto agora, o voto correto, vai ser o voto 100. Então veja, pessoal, que é exatamente essa resposta que o processo drive manda para cada versão é que vai indicar exatamente a ação de cada versão após o recebimento do status de comparação. Então é assim o funcionamento do programa N-versão. Bem, pessoal, a gente vai falar agora de redundância dinâmica de software. Tá? Então a gente viu que a redundância dinâmica, pessoal, ela é constituída, ela é representada pelos componentes extras, pelos componentes redundantes, que eles não vão estar operacionais. Então a ideia aqui não é a gente mascarar, não é a gente esconder o erro. A ideia aqui é a gente detectar um estado errôneo, a gente recuperar o nosso sistema para um estado livre de erro, e a partir daí a gente vai selecionar, tá certo? Outro componente redundante, ele vai passar, né, a operar exatamente para que a gente não tenha o erro anterior. Então, esse conceito que a gente chama de redundância dinâmica. E a gente tem a redundância dinâmica de software, ou seja, a redundância dinâmica aplicada exatamente a software. Então, veja que com a redundância dinâmica, os componentes redundantes só irão operar se um erro for detectado, ou seja, você começa a tua aplicação, você começa o teu sistema, você começa a execução do teu software utilizando apenas o programa principal ou utilizando o módulo principal, enquanto os componentes redundantes vão estar em standby. Então, após uma detecção de estado errôneo, é que você vai isolar esse programa ou esse módulo operacional que apresentou erro, e aí você vai startar o componente redundante que estava em modo standby. Então, esse é o funcionamento da redundância dinâmica de software. Então, essa é uma técnica de tolerância a faltas que possui 4 fases. Depois, pessoal, a gente vai fazer uma comparação dessas duas redundâncias. Tá? Então, a gente vai comentar sobre essas 4 fases, e aí a partir daí a gente vai comparar tanto a redundância estática quanto a redundância dinâmica. Então veja que a redundância dinâmica é constituída de 4 fases. Veja que, se vocês lembrarem da redundância estática, não tinha fase nenhuma, que a finalidade seria mascarar o estado errôneo. Aqui não. A gente já tem um princípio de detecção de erro. Então a gente está vendo que essa estratégia aqui ela é constituída por fases. E quais são essas fases? Ela tem uma primeira fase, chamada de detecção de erro,
Então a gente sabe, pessoal, que pelos termos que nós estudamos, uma falta do sistema ele gera um estado errôneo. Esse estado errôneo é o nosso erro. Então a gente tem que detectar esse estado errôneo e recuperar o nosso sistema para que ele não gere a falha. Então por isso que essa primeira fase ela é muito importante. Porque se a gente não detectar o estado errôneo, provavelmente ele vai gerar uma falha do sistema. Então a gente pode utilizar algumas técnicas, né, aprimoradas, algumas técnicas para otimização, para que a gente detecte exatamente o estado errôneo, certo? Depois que a gente detecta um estado errôneo, a gente vai ter que avaliar e confinar os danos. Por quê? O que acontece, pessoal, é que quando a gente tem uma falta no nosso sistema, até que apareça o estado errôneo relacionado a essa falta, o efeito dessa falta pode gerar um dano no nosso sistema. Então, se você faz um sistema bem elaborado, é lógico que você vai tentar prever o estado errôneo bem próximo do tempo da falta. Mas o que muitas vezes acontece é que o teu sistema detecta o estado errôneo relacionado à falta, mas o tempo que isso leva, ou seja, o intervalo de tempo em segundos no qual a falta acontece, o estado errôneo apresentado, você tem um certo intervalo de tempo. E esse tempo é suficiente para que essa falta ela gere um dano no teu sistema. Então, depois que você detecta o estado errôneo, seria interessante você avaliar e confinar o dano relacionado a essa falta. Depois disso, pessoal, tem uma terceira fase que é muito importante, é o que a gente chama de recuperação de erro. Não adianta nada o teu sistema apresentar uma falta, você detectar o estado errôneo de maneira correta, você detectar o erro e você não recuperar o teu sistema a um estado livre de erro. Se você não fizer isso, provavelmente o teu sistema irá apresentar uma falha. Então, depois que você detecta o erro, depois que você avalia e confirma o dano, é muito importante você tirar o teu sistema do estado errôneo e levar o teu sistema a um estado livre de erro. Recuperar o teu sistema a um estado livre de erro. Então, essa fase, tá certo, é o que a gente chama de recuperação de erro. E por final, a gente tem o tratamento de faltas e serviço continuado. Ou seja, teu sistema apresentou uma falta, você confinou o dano relacionado a essa falta, você recuperou teu sistema a um estado livre de erro, mas a falta ainda está lá. Então seria interessante que você removesse essa falta e permitisse que o teu serviço ele fosse continuado. Então, pessoal, a gente já observa que nós temos uma estratégia mais complexa, que ela vai ser representada por uma primeira fase que a gente chama de detecção de erro. Depois a gente passa por uma segunda fase que a gente chama de avaliação e confinamento de danos. Depois nós temos uma terceira fase que é muito importante, que a gente chama de recuperação de erro. E por final, a falta ainda vai estar no teu sistema e aí você vai utilizar ou vai aplicar a última estratégia que a gente chama de tratamento de falta e serviço continuado, certo? Mas antes da gente falar, tá certo, de cada uma dessas fases, eu quero fazer uma comparação com relação à redundância dinâmica e redundância estática. E aí, em uma aula posterior, a gente volta a falar sobre as fases de redundância dinâmica. Então, vamos lá. Vamos apagar aqui. Pessoal, a gente falou, né? A gente falou em slides anteriores sobre redundância estática e falamos também de redundância dinâmica.
Se eu chegasse para vocês e dissesse quais seriam as vantagens da redundância estática? Alguém sabe me dizer? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, seria a simplicidade, tá? Então a primeira vantagem que a gente tem de redundância estática é o que a gente chama de simplicidade. Por que simplicidade? Pessoal, é uma estratégia muito simples de ser implementada. Por quê? Consiste em você pegar três módulos idênticos e fazer uma... Desculpa. Consiste em você pegar um módulo e replicar esse módulo. Ou seja, consiste em você fazer três versões idênticas de um certo módulo e adicionar um circuito, né, extra que a gente chama de voltador majoritário. Então, se vocês observarem, essa estratégia ela é muito fácil de ser implementada. Ela é muito simples. Então, imagina que eu pegue, tá certo, o módulo processador, a gente replique esse módulo, ou seja, eu tenho três módulos idênticos, tá certo? E a partir daí eu posso criar um circuito voltador majoritário para comparar a resposta desses três módulos. Essa é uma estratégia muito simples de ser implementada, certo? Então, uma grande vantagem disso aí, de utilizar a redundância estática, é exatamente nós termos a simplicidade. Tem outra vantagem? Tem, pessoal. Outra vantagem é o tempo de resposta. Então, se vocês observarem, essa estratégia ela vai apresentar um tempo de resposta baixo. Por que ele vai apresentar um tempo de resposta baixo? Porque, pessoal, não tem uma sequência de fases. O que você vai fazer é aplicar uma entrada a três módulos ao mesmo tempo. Esses módulos vão processar a tua informação, vão gerar uma certa saída. Essa saída vai ser comparada por um certo circuito e ele gera uma resposta correta. Isso, pessoal, tem um tempo de resposta muito baixo. Então, outra vantagem que a gente encontra exatamente quando a gente utiliza a redundância estática é exatamente o tempo de resposta. Agora, se eu chegasse para vocês e dissesse quais seriam as desvantagens da redundância estática. Então, vamos botar aqui desvantagens, redundância estática. Vamos falar agora das desvantagens. A primeira delas, pessoal, seria exatamente o quê? Ora, a gente vai ter uma situação, ou a gente vai ter uma arquitetura onde todos os modos vão estar operacionais. Então, de cara, a gente já sabe que a gente vai ter um maior consumo de energia. Então, veja que a gente tem uma arquitetura tripla, representado por três módulos processadores, e a gente ainda vai ter um circuito que a gente chama de voltador majoritário. Ou seja, é como se a gente tivesse três módulos operacionais. Isso vai exigir um consumo de energia maior. Então, a desvantagem da gente utilizar a redundância estática é exatamente um consumo de energia maior, né? Outra desvantagem, a gente vai ter um custo financeiro maior. Por quê? A gente, além de utilizar os três módulos, tá certo? A gente, além de utilizar os componentes redundantes, a gente ainda vai ter que adicionar um circuito extra que a gente chama de voltador majoritário. Então, outra desvantagem da gente utilizar a redundância estática é exatamente um custo financeiro, um maior custo financeiro, tá? E agora, quando a gente vai falar de redundância dinâmica, quais seriam as vantagens e as desvantagens da redundância dinâmica? Então vamos lá, tá? Então vamos agora fazer um comentário sobre a redundância dinâmica. E a gente vai falar das vantagens e das desvantagens da redundância dinâmica.
Se nós falássemos das vantagens, o que é que nós teríamos? O que é que nós teríamos quando a gente fala de redundância dinâmica? Primeiramente, pessoal, a gente vai ter um consumo de energia menor. Por quê? A gente não vai ter, tá certo, um módulo extra que a gente chama de votador majoritário. Então, com relação ao consumo de energia, a gente já vai ter um consumo de energia menor. Desculpa, estou falando de vantagens, tá? Então, a gente vai ter um consumo de energia menor. Tem outra vantagem da gente utilizar a redundância dinâmica, a gente também vai ter um menor custo financeiro. Por quê? Porque a gente também não vai utilizar, tá certo, o módulo que a gente chamou de votador majoritário, tá? Quando a gente fala em consumo pessoal da redundância dinâmica, ela acontece também porque a gente não vai ter os componentes redundantes operacionais. A gente vai ter apenas um operacional e o restante vai estar em modo standby. Então, com isso, a gente tem um consumo de energia menor. E, quando a gente fala em redundância dinâmica, a vantagem também é ter um custo financeiro menor. Por quê? Porque a gente não tem o que a gente chama de votador majoritário. Então, isso vai diminuir o custo financeiro. Então, a gente pode dizer que a gente tem um menor consumo de energia e a gente tem um menor custo financeiro. Certo? E agora, se a gente falasse nas desvantagens da redundância dinâmica. Vamos lá, desvantagens da redundância dinâmica. Vamos lá. Ele não vai ser simples, pessoal, porque a gente viu que a redundância dinâmica de software ela é representada por fases, tá certo? A de hardware também você vai ter mais ou menos o mesmo conceito. Então, na verdade, você não vai ter uma simplicidade para elaborar ou para utilizar a redundância dinâmica. Um exemplo, se você utilizar a redundância dinâmica de software, ela é representada por 4 fases. Então, isso às vezes é muito difícil de ser implementado, não é algo simples. E quando a gente fala de redundância dinâmica, pessoal, o tempo de resposta, tá certo? Na redundância dinâmica, ela vai ser maior. Por quê? Porque você vai passar por um estágio de detecção de estado errôneo e você vai recuperar o teu sistema de um estado a outro. E isso leva algum tempo. Então, por isso que a gente diz que a redundância dinâmica ela vai ter como desvantagem também um tempo de resposta maior. Então, a gente pode dizer que a gente vai ter uma maior complexidade e a gente também pode dizer que a gente vai ter um maior tempo de resposta. Certo? Então vamos voltar lá ao nosso slide. Bem, pessoal, vamos ficar nesse slide de hoje, redundância dinâmica de software. A partir da próxima aula, a gente vai começar a falar das 4 fases, tá? Detecção de erro, avaliação e confinamento de dados e recuperação de erro. E, por fim, tratamento de faltas e serviço continuado. Certo? Então, bom dia a todos e até a próxima aula.